Irmãos, a paz do Senhor, tá ligado? Dá para ouvir? Ele me pega assim de surpresa, entende? É muito bom isso. Isso é ser esposa de evangelista, tá, gente? Às vezes é bem complicado. Eu amei o galão de vocês porque é a primeira vez que um púlpito fica do meu tamanho. Para quem tem 1,5 m, né? É uma bênção isso. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês porque eu estou vendo algumas carinhas que estudaram aqui no Castro Alves. Quem estudou no Castro Alves? Todo mundo, né? Praticamente. E eu conheço alguns que são irmãos dos alunos que eu tive, outros eu vi em outras turmas bem pequenininho, e fico muito feliz de ver vocês aqui, firme e forte na igreja, servindo ao Senhor. Então, que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam alcançar a outros, que vocês consigam levar a palavra do Senhor, o amor do Senhor às outras crianças, não, né? Às outros jovens da unidade de vocês e outras pessoas que estudaram com vocês. Eu queria que Moisés, ele está preparando ali, ele está com o microfone dele, a caixa, está todo preparado, né? Bom, mais uma vez, meus irmãos, graças e paz. Está dando para ouvir, gente? Está dando para ouvir. Geralmente, eu uso ordenados para evangelizar, porque é mais fácil do que falar, eu sou Moisés, ela é Márcia, ele é Nelson, aí tem a Thalita que ficou em casa porque não está se sentindo muito bem, tem a Bianca, o Adriel, a Nelly, e por aí vai, irmão Adriano, e tem uma turma grande. Ordenados para evangelizar é mais fácil. Quer dizer, se vocês saírem com a gente, vocês são automaticamente ordenados para evangelizar. É igual aqui, é mais fácil dizer Igreja do Nazareno do que ficar falando nome por nome, né? Nós somos Igreja do Nazareno, esse é o motivo. A gente tem trabalhado com evangelismo de rua, em locais públicos, onde Deus tem dado oportunidade, a gente tem se dedicado a isso. E esse ministério ele tem se destacado, não só para a gente, tem chamado muita atenção o que Deus está fazendo, mas também ao redor, para toda a igreja. Como eu descobri que tem crente que gosta de evangelizar, que estava precisando de repente encontrar um outro que tinha a mesma motivação para poder começar a fazer, né? Em abril desse ano, não sei por que esse som está tão horrível, geralmente ele é bonito na rua, né? Está feio, vou usar o de vocês. Lá na rua fala tão bonitinho, aqui está feião, só sabe pregar na rua, sabe pregar na igreja. Isso é muito beleza. É o louvor do evangelismo também. Então, em abril desse ano, a gente foi parar lá em Unamar, região dos Lagos, Cabo Frio, né? Num congresso, seminário de evangelismo e missões urbanas, chamado Igreja em Movimento, lá em Unamar. E o amigo que mobilizou esse movimento, esse seminário todo, eu o conheci pelo Facebook. Ele fazia lá, eu fazia aqui em Guapimirim. Aí o meu vídeo foi parar no computador, no celular dele, ele veio parar no meu, a gente curtiu, comentou, fui descobrir quem é, adicionei, daqui a pouco a gente estava se reunindo. Aí chegou lá, a gente conheceu gente de Campo Grande, lá na zona oeste do Rio, a gente conheceu um camarada de Campos, a gente conheceu um camarada que veio, o pastor Júnior, não é Piauí, eu sei que ele é do Piauí, ele é do Amazonas. Então, conhecemos um jovem pastor que é no Amazonas. Vocês veem como que a coisa tomou uma proporção muito legal. E eu trouxe a Márcia aqui porque ela falou de surpresa, porque eu quero que enquanto eu estiver falando com vocês, a Márcia, quando chega em casa, ela fala assim: você podia ter falado sobre aquilo. Aí eu falei: você vai me interromper e vai falar, para a gente não chegar em casa ter que podia, já era, e a gente já foi embora. A gente vai começar lendo um texto, a gente quer trocar algumas ideias para vocês, alguns testemunhos, algumas estratégias que a gente quer contar para vocês que a gente utiliza, e no final a gente quer fazer, a gente quer confrontar vocês, a gente quer chocar vocês no final, tá? Eu vou pegar pesado no final com vocês.
vou machucar, vou bater doido. Mas vai ser para crescimento. Em Hebreus, né, a Bíblia diz assim: nenhuma disciplina no presente momento é coisa boa, ela dói, a gente chora, mas ela amadurece, ela faz com que eu não vou errar de novo, porque eu apanhei daquela vez, então se eu não bater, não vai ajudar muito. Meu objetivo aqui é não ser mais um pregador que vem aqui pregar para vocês. Eu abri mão de ser pregador de igreja, tá? Eu não aceito esse tipo de convite que eu aceitei aqui de vocês. Eu não prego em igreja, porque na igreja tem muita gente boa. O motivo é esse: tem gente melhor do que eu para pregar nas igrejas. Na rua não tem. Eu sei pregar, tá? Mas eu sei que na igreja tem um montão que sabe pregar. Então eu não vou ficar aqui ocupando espaço que outro de vocês pode estar aqui e desempenhar tão bem quanto eu, e talvez até melhor. Mas quando eu saio do portão para fora, o que eu tenho visto são crentes com uma Bíblia maior do que a minha, não maior do que essa, mas crentes com umas Bíblias gigantescas debaixo do braço. Aí os pecadores, as pessoas que bebem, que cheiram, que fumam, que adulteram, que fornicam, que mentem, que roubam, que se divorciam, que traem, que falam palavrão, que falam mentira, eles passam por mim. E eu estou com aquele bivão embaixo do braço. Oi, vizinho, tudo bom? Oi, vizinho, boa noite, bom dia, bom dia. Aí chego aqui e eu falo assim: Jesus é bom, oh irmão, tá, aleluia, aleluia, glória a Deus. Aí Jesus, a palavra de Deus diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E você, não, fiquei 30 anos fazendo isso. Fiquei 30 anos vibrando com Jesus é maneiro, Jesus Jesus e tal. Até que uma hora parece que Deus falou assim: porque começou a me incomodar. Teve uma vez que eu conversei com a família, aí eu falei assim: eu vou daqui até o meu trabalho, volto, vou para outro município, volto, eu não recebo um folheto desse aqui, um folheto comprado, R$1,50, acho que vem com 100, R$1,50, é brincadeira, né? Eu não recebia um. Aí, para ficar legal, não vou falar nome de religião dos outros, mas uma vez eu e Márcia fomos para Magé, um grupo de adolescentes de uma dessas religiões aí parou a gente pode falar um pouquinho do Evangelho com você? Márcia, não, a gente está com pressa. Eu falei, não, não estou com pressa não, fala, quero ouvir. Gente, fiquei horrorizado, porque eu fui parado por um grupo religioso que eu nunca soube que eles evangelizam. Falar nome por ética, não vou falar, mas foi um negócio assustador, da onde a gente não esperava. E eu fiquei assim: cadê os crentes? A gente está aí, sabe tudo sobre Jesus, a gente sabe o nome dos livros da Bíblia, a gente fala versículo de cor, a gente monta a gincana bíblica lá do direito contra a esquerda, meninos contra meninas, a gente disputa, porque a disputa pega fogo, mas e quando sai? Aí eu fiquei reclamando: poxa, não tem um folheto, não tem crente evangelizando, não tem crente pregando. Aí parece que Deus fez assim: ô cabeçudo, você não é crente não sabe pregar não? Semana passada eu conversei com um camarada que falou que abandonou a igreja. Eu saí da igreja, eu já fui crente, batizei, mas eu saí porque eu não concordo com muita coisa que eu vejo dentro da igreja. Aí eu falei para ele assim: foi de Deus, porque eu não tinha me preparado para responder, então a palavra veio muito rápida. Eu falei assim: eu também não concordo com muita coisa que eu vejo dentro da igreja, só que eu não saí, eu fui mostrar para a igreja o que a igreja devia estar fazendo. Eu não concordo com a maneira que a igreja se comporta, então eu vou me comportar de uma maneira que a igreja olha para mim e fala assim: pô, você é daqui, mas você age diferente da gente. É a maneira que eu quero que a igreja se comporte, é a maneira que eu me comporto. A Bíblia diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Em outro trecho fala: sejam imitadores de Deus. Em outro trecho: basta o discípulo ser como seu mestre, o servo como seu Senhor. A gente tem que mirar lá em cima. O meu chefe, semana passada, fez uma reunião e ele falou assim: eu não vou medir vocês por baixo. Eu não vou. Sabe quando você fala assim: fulano faz tudo meia boca, não faz nada completo, não faz nada direito, aí você está medindo ele por baixo. Aí você pode medir médio, não, ele está na média, então você pode medir por cima.
O chefe falou na reunião umas 2 ou 3 vezes: eu não vou medir vocês por baixo, vou medir vocês por cima. Enquanto eu estava ouvindo aquela palestra dele, isso foi me chamando a atenção. Aí depois eu cheguei em casa, até fiz uma postagem de Facebook falando assim: mira no alto, mira em Cristo, a referência está lá em cima, a referência está lá no alto, tenta aparecer com ele, não mira em mim não mira no pastor não. Falar em pastor, faltou essa parte. Eu conheço o pastor Newton há muitos anos, a gente trabalhou juntos. Há mais de 15 anos atrás, a gente trabalhava junto. Aí depois eu tive o prazer dele vir pastorear aqui pertinho da minha casa. A gente se reencontrou depois de muitos anos afastados. Uma alegria grande, né? E está lá no hospital, né? Recebi a notícia que ele está com problema aí de saúde, não está aqui. Mas é um prazer mandar um abraço para ele via Facebook. Deus abençoe meu irmãozão, meu amigo. Mas eu fui chamado aqui para falar sobre isso aqui, ó. Igreja na rua, ide. Botaram a minha foto assim: igreja na rua, ide. Então, para acontecer comigo, eu sei que vocês querem, poxa, como é que Moisés foi acontecer? Como é que aconteceu? Primeiro começou a me incomodar que ninguém estava indo. Ninguém estava indo, eu ficava olhando, ninguém. Foi a parada do folheto. Recebi folheto de onde eu não esperava. Aí Deus, ô cabeçudo, vai você. Hoje a gente tem muita história para contar. Vou deixar a Márcia falar um pouquinho, senão eu vou tomar conta do negócio aqui. Ele falou do Ordenados para Evangelizar. Nós também temos um trabalho feito com crianças, que é o trabalho da boneca de pano. Alguém que conhece, já ouviu falar, né? Nós temos um ministério evangelístico infantil Boneco de Pano, que é esse folheto que vocês estão recebendo aí agora. Nós fazemos evangelismo, nós começamos somente com a boneca de pano. Eu ia nas igrejas, as igrejas me convidavam, e lá eu ia em EBF, grupos infantis, e ali nós pregávamos a palavra. Só que com o tempo, Deus começou a dar outra direção. Deus abriu as portas. Meu marido sempre foi com essa visão de evangelismo, de ganhar almas para Jesus, de anunciar a palavra. E ele começou a investir. Eu falei assim, poxa, minha roupa está rasgando, a roupa da boneca está acabada já, está horrível. Aí ele foi lá, comprou outra roupa. Eu comecei a ver na internet pessoas que faziam um trabalho com cabeções de espuma, e tinha muita novidade, muita coisa acontecendo em outros estados, muita coisa abençoada. Eu falei, não, eu também quero fazer assim. Também quero fazer uma coisa assim inovadora, algo que realmente chame a atenção da criança, porque hoje, irmãos, a internet está chamando muito mais atenção. Eu sentar numa escola dominical, abrir um livrinho e ficar lendo para a criança, isso não prende mais atenção. Eu sei que é o Espírito Santo que age na vida de cada um. Só que é necessário a gente fazer algo inovador, algo grande, porque é para o Senhor, é para a glória dele e para ganhar almas para ele. Tem muita gente que fala assim, a criança é a igreja do futuro. Não, a criança é a igreja de hoje. Ela faz parte da igreja de hoje. E se a semente for colocada no coração da criança hoje, ela vai ser o que vai ministrar o louvor, como muitos eu vi aqui hoje, é o que vai pregar, é o que vai evangelizar, é o que vai levar a palavra. E num dado momento, Deus, para que eu fale um pouco mais rápido, num certo momento, Deus colocou em nosso coração, não é para estar nas igrejas, tem muita gente fazendo. Vai para a rua, vai fazer na rua, vai anunciar na rua, porque as crianças que estão lá na rua, muitos não vêm à igreja, muitos os pais proíbem, e algumas EBFs que eu fui, eu pude reparar que o pai deixava ali na porta da igreja e ia embora, e muitas crianças nem têm muito hábito de estar à igreja, né? Então as tias ficam tudo descabeladas, com aquelas crianças correndo e aprontando, que não consegue sentar, na verdade, e vai embora. Depois vem buscar a criança na igreja. E não ouviu a palavra, quem ouviu foi a criança. E os pais só entregaram aquilo. Então Deus começou a incomodar o nosso coração em relação a isso. Aí Moisés falou, Márcia, para com a igreja e vamos para a rua. Então nós começamos o nosso projeto
indo de casa em casa. Você me convidava para ir na sua casa, convidava os seus vizinhos, e assim nós fizemos por um ano. Íamos naquela casa, levávamos pipoca, refrigerante, e ali levávamos a palavra através do livro Sem Palavras. Não sei se vocês conhecem, é o Caminho da Salvação. O convite, o vizinho era assim: você tem um filho, aí a gente vai marcar com você por causa do seu filho. Só que seu filho tem os amiguinhos, e os amiguinhos do seu filho geralmente não vão à igreja. Aí você lá com a sua família iam convidar. Quando a gente chegasse, a gente ia fazer um arrastão, reunir toda a criançada da vizinhança na sua casa. E a gente ia fazer um culto de criança lá na sua casa. E a gente leva refrigerante, leva biscoito, leva o lanchinho, e você só estava cedendo espaço. A gente levava música, e assim a gente alcançava crianças que de repente teríamos mais dificuldade em trazer até aqui. Quem mora mais ou menos longe daqui? Quem mora em outro bairro? Mora longe? Então, para trazer 6 crianças de lá, não é melhor levar para sua casa? A gente consegue levar 20. A gente pega 20 em torno da sua casa e bota lá dentro. Essa é a proposta. Então, tudo bem, ajuda bastante. Então nós contamos até hoje o caminho da salvação através das cores. Quem não conhece, um dia vai ter o prazer de estar ouvindo. E nós íamos nessa casa e ali anunciávamos a palavra. Só que começamos a perceber que a criança ouvia ali e depois não ia a alguma igreja, ou apenas ouvia a palavra e não tinha assim, um acompanhamento. Então nós paramos com esse projeto nas casas, que foi até diminuindo, começamos em várias casas e foi diminuindo. E Deus colocou no nosso coração de irmos às praças, às esquinas, e sempre combinávamos, com uma igreja. A Assembleia de Deus chamou a gente para estar na praça, perto da Assembleia de Deus. Íamos lá. Com a Nova Vida. Com a comunidade evangélica. E assim nós fazíamos por quê? Porque aquela criança que aceita Jesus, ela vai ter uma igreja para estar ali sendo discipulada, para estar ouvindo a palavra, para estar crescendo na escola dominical. E assim nós começamos a fazer. E temos feito assim até hoje. Dei uma paradinha agora por algum tempo para tratar da saúde, mas graças a Deus daqui a pouco estamos voltando a esse projeto. Um dia eu estava evangelizando com essa caixinha, esses louvores aí e tal. Tem hora que eu cismo até de cantar, só a graça. Ele canta, gente. Mas não me peça para cantar. E eu tô caminhando, aí entrei numa rua, que é uma rua sem saída, evangelizando no meu bairro. Eu moro aqui no bairro da Iconha. E entrei numa rua sem saída e tinha muitas crianças brincando na rua. Foi um dos dias mais marcantes no evangelismo para mim. E as crianças vieram à minha direção e eu fui entregando folheto. Eu só entreguei o folheto de boneca de pano para vocês porque os meus folhetos de evangelismo acabaram. A gente só faz de 5.000 em 5.000 e vai rápido, gente, o negócio acaba rápido. Aí eu vinha com os folhetos. Aí as crianças vieram, todos eles pegaram. E é tudo estratégico, é tudo planejado, tá? Esses coraçõezinhos que vocês estão vendo no folheto colorido, isso aí, a gente não quer perder as crianças. É muito importante evangelismo infantil, tá? Quando as crianças vierem no culto, presta atenção nelas. Não deixa elas dispersas. Não tem criança que gosta de ficar correndo lá fora? Não deixa não, traz para cá. Coloca ele na adoração junto com você. Traz ele para a presença, troca ideia com ele na palavra. É muito importante. Eles sentarem aqui na frente, isso é muito legal. Isso aqui marca, eles vão crescer assim. A gente está construindo aqui os obreiros. A gente está construindo. Então, prestar atenção neles é muito importante. Tanto aqui, quanto os que estão lá fora. Então, o que acontece? Aí cheguei nessa rua, as crianças vieram e no folheto que eu fiz... de um lado eu fiz, eu acho que não tenho para distribuir, mas eu devo ter algum aqui que dê para mostrar para vocês. Tem. Aqui, eu fiz tipo aquele, como é que é o nome desse negócio aqui? Escapuliu agora, esse pergaminho. E escrevi a oração do Pai Nosso bíblica, a oração do Pai Nosso bíblica, não a oração do Pai Nosso popular. A bíblica é diferente, tá? Na popular você ora assim: venha a nós o teu reino. Jesus disse: o reino de Deus não está ali, não está aqui, está em vós. Então o reino não precisa vir a mim, se ele já está em mim. Na Bíblia está escrito: venha o teu reino.
Aprenderam? Quem ora venha a nós, o teu reino, pode parar, está errado. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, ensina a oração do Pai Nosso, tá? Vamos levar a sério, vamos lá dar um confere. Então, e lá no final, né, a gente tem o término que a conclusão é assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém? E coisa e tal. As crianças pegaram e foram correndo para onde eles estavam brincando de novo. Quando chegou lá, eles estavam orando o Pai Nosso popular, mas olhando para o folheto. Aí eu falei, isso não está dessa maneira, essas crianças não estão prestando atenção na leitura. Aí falei, vamos juntos. Aí peguei e comecei a acompanhar a leitura junto com eles, aí dei uma ensinada. Daqui a pouco eles vieram me acompanhando, conforme eu ia andando na rua, eles foram me acompanhando como se estivessem comigo. Tio, posso cantar um louvor? Pode. Aí cantaram a música lá, Jó, eu não sei o que lá, Jó, eu não sei a música não, mas sabe, né, que tem uma música famosa aí do Jó, tem uma música famosa aí do Jó. Então, elas cantaram. Está tudo gravado lá no Facebook, no YouTube, se vocês mexerem lá no Ordenados para Evangelizar na rede social, vão ver. Aí, daqui a pouco, vamos orar. Aí, com 1 hora, aí a outra está com vergonha, mas pegou o microfone, tudo no microfone, orou. Aí eu olhei e falei assim, essas crianças estão querendo fazer culto comigo. E eu vou evangelizar a criança, eu prego a mesma coisa que eu prego para o adulto. Quem já viu um vídeo meu pregando? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus salva, mas não salva nem pela força, nem pela violência. Imagina a criança vai entender. A criança, Aí eu falei, gente, não sei, não dá, eles estão querendo. Aí falei assim para eles, olha, crianças, tem uma boneca de pano lá em casa, se vocês quiserem, eu chamo, vou lá, ligo para ela, trago ela aqui, a gente faz um culto de criança nessa rua junto com vocês aqui. Aí sabe o que acontece? O mais interessante é isso. Vamos nos colocar aqui como dona de casa, tá? Quem aqui é dona de casa? Aí você está em casa, né? Lavando louça, cabelo em pé, chinelo, um amarelo verde, e tá assim, recebe aquele telefonema. Márcia, rapidinho, se veste aí de boneca de pano, chama a neta Thalita e vamos embora para a rua tal. Tô chegando aí em 10 minutos. E agora? O que eu faço? E tô descendo, tô chegando. Aí eu, Thalita, neto, vamos lá. E, mãe, eu acho que ele estava dormindo, a Thalita estava dormindo. Vamos lá, vamos se arrumar. E aquele corre de pegar roupa e pegar as coisas e correr para estar lá, porque as crianças estavam esperando. E algo que é muito importante é quando você promete alguma coisa a uma criança, você precisa cumprir. Porque a criança, ela leva a palavra do adulto sério mesmo. E ele toma, aí, e se você não cumprir, ele guarda aqui. Então é necessário que o que você prometeu a uma criança, você faça. Amém. Aí chegamos lá, levei a boneca de pano, o cabeção Isaac, a cabeçona Rebeca ficou em casa. Existem outros cabeções também. São 2 bonecos de cabeça de chuva, tá? O apelido dele não é cabeça de É o nome dos personagens. Estão aí na foto, esses cabeçudos aí. Não estão aí? Então, Isaac e Rebeca. Às vezes o Nelson, geralmente o Nelson e a Renata, né? Mas nesse dia foi Nelson e Thalita, só os filhos, porque eu peguei a turma em casa e a gente fez um culto com eles. Eles foram chamar as outras crianças que não estavam na rua e a gente chegou lá, as crianças do lado, a gente no meio, a rua era sem saída, não tinha movimentação de carro, foi uma maravilha. Aí fui na padaria, comprei refrigerante, acho que tinha biscoito, sei lá. Não, comprei um monte de biscoito na padaria também. A gente levou, sentou na calçada, lanchamos. Os pais vieram, lancharam com a gente, ouviram a mensagem. E assim, cara, a gente experimenta cada coisa. Se eu ficar, eu não posso contar muito testemunho, senão vira vigília. Mas a gente experimenta cada coisa que é maravilhosa. A gente experimenta coisas maravilhosas, muitas histórias boas, né? Essa foi uma das que chamou a atenção. Outra muito importante é que a gente começou a ser visto dessa forma, como pessoas que evangelizam, tá? Eu torço para um time de futebol, como todo mundo aqui deve torcer, porque é cultural. A gente é criança, aí joga uma camisa de time, todo mundo quer ser jogador, todo mundo sonha. E teve um tempo que eu corria na rua, há uns anos atrás eu ficava correndo. E eu tinha a camisa do time, eu botava a camisa do time porque ela era leve, né, para corrida, né, essas camisas no suor e coisa e tal, melhor do que o tecido de malha.
E aí o pessoal começou a me chamar pelo nome do time. Aí eu comecei a me incomodar. Eu comecei a me incomodar. Eu falei, Márcia, o pessoal está me chamando de time. Eu estou detestando, eu não quero ser visto como um time. Eu não quero que a pessoa olhe para mim e veja um time. Eu quero que eles vejam Jesus. Não estão vendo. Aí meus colegas, outros colegas me chamavam por causa do trabalho, me chamavam por causa de trabalho, coisa e tal. Eu falei, está tudo errado, eu quero ser visto como cristão. Mas demorou, gente, demorou. Deu trabalho. Hoje, eu não sou pastor, mas eu sou chamado de pastor. Eu não sou missionário, eu sou chamado de missionário. Eu não sou evangelista, sou chamado de evangelista. Eu não sou João Batista, até de João Batista eu sou chamado. Mas são coisas que a gente vê que o próprio Deus foi transformando a vida da gente nessa prática. Vocês vão entrar nessa história. Calma aí que eu falei, vou chocar no final. Por enquanto a gente está só amaciando, depois a gente vai jogar no fogo, né? Fala aí. Do campo de futebol aqui nesse bairro, Caneca Fina. Estivemos evangelizando com a Assembleia de Deus aqui na Caneca Fina. Há coisa de quantas semanas? Tem um mês, porque a gente já fez o de lá, foi Jardim Paraíso, sabe onde é isso? É aqui na Caneca Fina, Jardim Paraíso, do lado do campo, né? Então, nós estivemos com eles, e assim, quando a gente sai para evangelizar, dentro do carro de Moisés, já tem livro sem palavras, já tem folheto infantil, tem tudo. Peraí. O evangelismo não era nosso esse. Não. A Assembleia de Deus de Guapimirim dividiu as áreas das congregações por setores. Aqui onde a gente mora, Caneca Fina, Iconha, Limoeiro e Jardim Paraíso, é o setor 2. Uma vez no mês, essas congregações se reúnem para fazer um evangelismo em um dos bairros. Sábado passado agora foi na Iconha, esse que a Márcia está contando foi aqui nesse Jardim Paraíso. Tá? Aí a gente foi convidado, a gente aceitou, a gente está acompanhando eles. Aí aconteceu o que a Márcia vai contar aí. É mais uma observação, nós não somos da Assembleia de Deus, somos da Igreja Batista. Mas quem chamar a gente para ir para a rua evangelizar, a gente vai. Independente de denominação, de doutrina, porque o importante é levarmos a palavra do Senhor, arrependimento através de Jesus, salvação em Cristo. Então nesse dia nós estávamos com a Assembleia de Deus. E Moisés, assim, estava com o carro totalmente preparado. Ele falou assim, Márcia, pega os seus folhetos, pega o livro sem palavras e vamos. Eu, assim, tinha pouca criança naquele dia, era cedo, não, mas era de manhã cedo. Era por volta de umas 9h30 da manhã. E saímos da igreja caminhando. E um dos rapazes que estavam conosco, Felipe, né? Ele conhecia o treinador que estava no campo de futebol, trabalhando com aquelas crianças, naquele campinho. E o Felipe foi e falou assim, tem uma menina aqui, ela pode falar com as crianças? Aí ele falou assim, tá, não tem problema não. Então chamaram as crianças, tinha por volta de umas 60 crianças, ou um pouco menos disso, tinha menos, umas 40 e poucas crianças. E juntamos as crianças ali, eu contei o caminho da salvação. E o que eu acho mais incrível o que eu achei mais incrível é que as crianças, eu tenho visto isso, não sou eu, é o Espírito Santo que habita em você, que habita em mim. E às vezes, quando eu estou contando o livro sem palavras, e eu vejo as crianças assim, paradas, sem fazer um barulhinho, e detalhe, está num campo de futebol aberto, estavam correndo, pulando, brincando, e eles pararam para ouvir. E isso é poder de Deus. Isso é agir de Deus. Porque não sou eu a falar, não sou eu a pregar, mas é o Espírito Santo que habita em mim e que leva. Porque muitas vezes eu estou na rua, eu estou numa praça, e eu paro assim e estou contando a história, porque você já criou o hábito de contar aquela história, então ela já está na sua memória, né? E eu estou contando e eu estou observando o contador de história, o pregador de crianças, a gente fica observando o nosso público. E as crianças estão assim, olhando, boca aberta, às vezes parado, prestando muita atenção. E às vezes eu fico pensando assim, será
for só Jesus para fazer isso. E Deus que faz infinitamente mais. Do que tudo que pedimos, A gente estava pensamos. com os meninos jogando futebol. Quando a gente olhou em volta, tinham várias meninas e as mães. 10 anos. Começaram a vir, entraram no campo e rodearam. Cara, tá lá no YouTube, é só ver assim, o futebol parou para ouvir o Evangelho. É só nesse folheto que eu dei para vocês, tem o Facebook da boneca de pano. Tá lá também, tá? Tem o Ordenados para Evangelizar, tem a boneca de pano. Tudo que a gente está contando aqui, tem muitas histórias gravadas. Eu filmo muito, e no começo do ministério, quando a gente começou a trabalhar, inclusive para ela eu tive que explicar porque eu filmava tanto. O pessoal fala, por que você filma? Primeira coisa, alguns meses depois eu esqueço praticamente tudo o que acontece. Tem um monte de história boa, tenho 32 anos de evangelho, muita história boa eu perdi. Hoje a gente tem acesso a material, as histórias de Wesley, Spurgeon, Finney e Guilherme Carey e um monte desses caras feras aí, porque o pessoal escreveu as biografias e tal, tinha os diários. Cara, hoje a gente é preguiçoso, a gente precisa escrever. Pega o celularzinho, grava esse negócio. Eu gravei aqui o louvor, mandei ao vivo lá na live do Facebook. Pô, em tempo real, o pessoal está em casa. Caramba, oh, glória a Deus, aleluia, Pai. Pô, quando faz um ano o Facebook me lembra. Ano passado você estava lá na recepção do hospital. Eu não pregava há um ano atrás com o microfone. Eu pregava assim, vou ter que fazer a retrospectiva do Ordenados para Evangelizar. Quando o Ordenados para Evangelizar começou, não era Ordenados para Evangelizar. Nem eu sabia o que era. Eu nem sabia que Deus estava começando a fazer, não sabia. Em agosto, lá na Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Guapimirim, que é onde a gente congrega, é o mês da juventude. Eu tenho 2 filhos jovens, o Nelson que está aqui e a Thalita que ficou em casa. E ia ter com o pastor Renato Fagundes, que alguns de vocês devem conhecer, que ele é um pastor missionário, que já esteve em missões, e o pastor Gabriel Santos, que hoje está um dos líderes do movimento Arravá, aqui em Guapimirim, na Praça Paulo Terra. Ó, quando ouvir esse nome, pode ir no evento, coisa boa. Tem um latão desse aqui também, lá de pau, para o púlpito, até a Márcia gosta que fica mais baixo do que ela. Mas o pastor Gabriel e o pastor Renato foram convidados para treinar e fazer um evangelismo de rua com a juventude. Eu sempre tive vocação, antes do Ordenados para Evangelizar, eu já tenho uma história com evangelismo, tá? Mas agora é diferente. Agora está diferente. Por quê? A minha história anterior, embora ela seja muito boa, que se eu contar aqui também vocês vão se edificar com as coisas que vocês vão ouvir, elas paravam, praticamente foram eventos. Guarda isso com vocês. Evangelismo não é evento. Evangelismo não é marcado pela igreja. Sábado, 8 horas da manhã, todo mundo aqui. Pô, eu vou vir, se eu souber que vocês vão vir. Eu até vou vir para evangelizar 8 horas da manhã, sábado. Mas evangelismo não se resume a isso. Não pode ser só isso. Evangelismo não é evento, tá? Contém evento, vamos colocar assim, evangelismo contém evento, mas não é evento. E nós fomos no dia do mês da juventude, que ia ter treinamento e evangelismo de rua. Chegamos lá, o pastor Renato apresentou o material, e uma das coisas mais maravilhosas que ele apresentou, que eu vibrei, foi o cubo evangelístico. Quem conhece isso? O evangelho contado dentro... Quanto o evangelho nesse negócio aqui? Primeiro, fechado. Deus criou o homem e Deus tinha comunhão perfeita com o homem. E o homem tinha que obedecer a Deus, como o papai tem que obedecer a mamãe, o namorado, o marido tem que agradar a namorada e a esposa, para a gente não ter problema. O homem desobedeceu a Deus, desagradou a Deus, e a Bíblia diz assim: nem a morte, nem a vida, nem o futuro, nem a profundidade, nem o porvir, nem principado, nem potestade pode nos separar do amor de Deus. Mas quando fala do pecado, todos os pecados estão separados da glória de Deus, e os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. O homem pecou, se separou de Deus. E agora? Ficou um abismo entre o homem e Deus, e o homem já não tinha mais comunhão como foi criado para ter. Deus, em seu grande amor, Ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Jesus morreu,
e ao terceiro dia, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus venceu a morte. Continua. Jesus venceu a morte e ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como eu digo no evangelismo, Jesus não é um dos caminhos, ele é o caminho. Ele não diz que é. Jesus não é uma das verdades, ele é a verdade, ele é a vida e vida eterna. O abismo, Jesus é a ponte que consegue nos conduzir de volta para Deus. Continua. Com isso, a Bíblia diz assim: como é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? A Bíblia diz que há um só Deus, está escrito na Bíblia, e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus vem ao mundo e nos compra de volta, nos resgata para a comunhão com Deus, porque debaixo do céu, diz a Bíblia, não existe nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Amém? Continua. Não, tem um final, pô. Quando o homem encontra Jesus, ele é resgatado, ele recebe um novo nascimento, que é um novo coração, e ele passa a fazer parte da família de Deus. Ele tem comunhão com os santos e agora ele é igreja de Cristo. E ele vai passar a ter contato com Deus, falando com Deus através da oração, e Deus volta a falar com ele através da leitura da palavra. Esse é, a princípio, o resumo do cubo evangelístico. Quando o pastor Renato apresentou isso, eu fiz assim: caramba! Nunca vi isso na minha vida. Isso dá para contar evangelho para todo mundo, sabe por quê? Tu fica com isso aqui na mão, teus amigos vão querer saber o que é. Vai para a escola com um troço desse, você que estuda. Como é que eu prego na escola? Vai para a escola com um negócio desse. Só um minutinho. Vocês prestaram atenção que as crianças ficaram ali se contorcendo para tentar ver, e Moisés estava mostrando para cá, e as crianças não estavam conseguindo ver, não é? Depois eu brigo com ele em casa, não se preocupa não. Aqui, toma mais um para vocês olharem. Pronto. Mas presta atenção aqui no que a gente está falando. Espera que ainda vou seguir. Aí o pastor Renato apresentou o cubo, né? Tem uma setinha dizendo o que você tem que fazer para abrir, tem colinha, facinho. E depois da palestra com o pastor Renato, a gente foi para a rua com o pastor Gabriel. E ele separou a gente lá por grupos e tal, e a gente foi aquele normal que a gente está acostumado. Olha, vocês 4 aqui vão para cá, vocês vão para lá, e nós fomos. Voltamos, aí o pessoal contou, todo mundo que volta de evangelismo volta com história. Pô, pedir oração, o outro falou que era desviado, sempre acontece isso, a gente aconteceu também. Só que quando eu voltei para casa, no dia seguinte eu senti falta, eu queria fazer de novo, eu não quis parar. Aí eu em casa falei assim: Márcia, eu vou na rua, que eu quero falar de Jesus para pelo menos uma pessoa. Eu liguei o carro, tirei o carro de casa, fui andando e parei lá na Praça Niterói. Sempre tem gente sentada por ali esperando o ônibus, sempre tem um pessoal, ia pertinho de casa. Parei o carro, aí tinha os folhetos ainda, eram esses comprados. Aí fui lá entregar um folheto, conversar com a pessoa, falei sobre o amor de Deus, que Jesus salva e coisa e tal, e fui para casa, realizado. Aí no dia seguinte, tem que falar de Jesus para mais alguém. Assim foi começando. Eu tinha que falar pelo menos para um. Se eu não falasse, eu tinha que sair de casa para ir na rua falar, e depois eu voltava. Mas eu tinha que falar. Isso já era o começo. Depois, eu comecei a observar que quando eu passava no ponto de ônibus, tinha 5, 6. Aí eu, cara, acho que eu consigo falar para 5, 6 pessoas rapidinho. Que quando você está começando o evangelismo, você é rápido demais para evangelizar, né? Você não sabe, você não quer perder muito tempo, você não sabe muito o que falar. Então você fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Jesus morreu por você, se arrepende. E pronto. Aí comecei a falar com grupos maiores no ponto de ônibus, comecei a prestar atenção em locais onde haviam concentrações de pessoas. Eu passava na frente, na reta, não sei se vocês já repararam, o Itaú sempre tem fila na calçada. Todos eles naquela fila, pode guardar isso aí, aceitam folheto. Tá? Eu estou 2 anos entregando folheto ali, ninguém recusa. Se recusou, eu não lembro. Pode ter um que fala: não, obrigado, mas ele vai recusar de maneira legal. Detalhe, dica de evangelista: não fiquem com raiva da pessoa que rejeitar. Não façam malcriação para ninguém. Mesmo que a pessoa seja deselegante, você não precisa ser. Bem-aventurados sois vós quando os homens vos injuriarem. Tá? Quando alguém falar alguma coisa, for ríspido, for grosso com você,
grande será o vosso galardão, porque assim fizeram com os profetas que foram antes de vós. Não retribua a malcriação. Ah, Jesus te ama. Quero saber de Jesus, rapaz. Vai cuidar da tua vida, me enche a paciência. Não é assim que às vezes agora... Deus abençoe, tá, não deixa quieto. É um direito dele. É um direito dele. Eu já fiz muita malcriação de volta, por isso que eu estou falando isso. Outro detalhe, não falem mal da crença dos outros. Todo mundo tem o direito de escolher a crença que quiser, mesmo que seja errada, mesmo que vá levar para a perdição eterna. Não falem mal. Vou dar uma dica para vocês aqui. Falei do Pai Nosso bíblico, não falei? Há uma semana eu estava na praça, um jovem chegou e falou para mim assim: o irmão, o Moisés, não sei como ele me chamou, falou assim: eu frequento uma religião que é diferente, falou lá e tal, e a gente na reunião, a gente falou de você, pregando aí na rua, que você faz um Pai Nosso que a gente não sabe, e tem como tu pegar meu celular e fazer aqui um áudio para o grupo, fazendo esse Pai Nosso que você faz aí na rua, para a gente poder aprender? Aí você faz uma saudação para eles, se apresenta e depois você faz. Aí eu, com maior alegria, com o maior prazer, peguei o celular dele, me apresentei, mandei um abraço para o pessoal, fiz a oração do Pai Nosso, entreguei um folhetim para ele, falando: olha, está escrito aqui, Mateus capítulo 6, de 9 a 13. Você lê lá na sua Bíblia que está dessa maneira aqui, é a maneira que Cristo ensinou para a gente. O cara é de outra religião, mas ele fica prestando atenção se eu vou falar mal da religião dele. Eu não falei. Quer ver outra coisa? Faz uma visitinha lá na igreja. Quando você está pregando, você já é a igreja. Não é o pastor que vai pregar para o cara, você já está ali para pregar. Tá? A gente tem Maria, né? Vai lá na igreja no domingo, se o cara morrer no sábado, gente. Se ele morrer na sexta-feira. Tem uma história aí do Moody, Dwight Lyman Moody, um daqueles grandes da história, que ele fez um culto nos Estados Unidos, e ele falou assim: no domingo, sei lá, no próximo culto, eu vou fazer o apelo. Dizem que esse camarada ganhou mais de 500 mil almas. Eu já ouvi dizer que chegou a 1 milhão, não sei se chegou, mas assim, pessoas que atenderam o apelo, né? Isso é relativo, a gente falar ganhou porque é relativo, a gente não pode afirmar, mas mais de 500 mil pessoas atenderam apelos dele. Então era um grande ganhador de almas. E ele falou que ia fazer o apelo no outro culto. No meio de uma semana para o outro, do outro culto lá, teve um incêndio na cidade que destruiu a cidade toda e morreu muita gente. Ele sentiu um peso muito grande porque ele não tinha feito o apelo dizendo que ia fazer depois, e falou assim: eu nunca mais termino um culto sem fazer um apelo. Tem gente que é contra o apelo. Eu acho que constrange, tá? Eu acho que constrange. Mas eu faço de uma maneira diferente. Não faço apontando: você que está aqui, aponta, levanta a mão que eu quero ver. Nos evangelismos de rua, lá no hospital, que eu fiz muito, no fórum, nos bancos, eu falo assim: Jesus salva, todo mundo sabe que salva. Jesus morreu para perdoar nossos pecados, todo mundo sabe disso. Se você crer e quiser receber o perdão e a salvação de Cristo, eu vou orar agora para terminar, e nessa oração eu vou mencionar o pedido de perdão e o pedido de salvação. Você vai estar me ouvindo, no teu pensamento você vai falar com Deus: Senhor, eu creio, quero pedir o teu perdão e a tua salvação. A pessoa que está do teu lado não está sabendo que você está falando com Deus, mas Deus está vendo. Eu também não vou saber não, é entre você e Ele está vendo. Ele vai transformar a tua vida. Depois o que você faz? A Bíblia diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Você precisa se batizar. Aí eu não tenho como te batizar aqui dentro da agência bancária, na fila, no hospital. Você com certeza conhece um amigo ou tem um parente que seja um crente sério, que não seja um crente picareta, que não seja um crente de igreja para querer te tomar tudo, que não seja crente que vai te oferecer Jesus e mais alguém, ou Jesus e mais alguma coisa. Isso são os picaretas. Um sério vai te falar: se arrepende, aceita Jesus, se batiza, que você vai ter a vida eterna. Um sério, basicamente, aí todo mundo balança a cabeça. É um amigo, um parente crente sério? Todo mundo. Esse aí que você está pensando. Quando terminar aqui, você vai encontrar com ele e você fala assim: olha, o irmão pregou lá, eu recebi o perdão, porque eu pedi para Jesus o perdão, pedi a salvação, ele disse para eu te procurar. Pode usar meu nome. Diz que eu mandei te procurar.
porque eu preciso batizar. A Bíblia diz quem crer e for batizado. Jesus foi batizado e chamou o batismo de nós precisamos cumprir toda a justiça, ato de justiça, não foi? Sem ter pecado, ele falou, João Batista, não, o senhor não tem pecado, eu que preciso ser... Não, vamos cumprir tudo que é direito. Então Jesus chamou de ato de justiça, ele foi batizado. Esse teu amigo vai te levar para uma classe de batismo, para uma escola bíblica, você vai poder crescer, caminhar com o Senhor, dar testemunho público da tua fé. Beleza? Vamos orar. Esse é meu apelo na rua, eu faço apelo. Eu não faço apelo, onde está? Uma alma para Jesus, levanta a mão, e não sei o que, aí todos os irmãos estão... Aí fechou a igreja, intercede, a igreja está doida para saber, né? Quem vai ser o segundo? Aí todo mundo abre o olho. Quem foi o primeiro? Todo mundo quer saber. Então, tem coisas que a gente precisa tomar um certo cuidado. Na rua dá para fazer apelo, dessa forma que eu estou passando para vocês, dá para fazer. Então a gente começou o Ordenados para Evangelizar assim, um por um, depois grupos, aí aquela entrada ali do banco, antes do banco abrir, o pessoal fica esperando nos caixas eletrônicos. No caixa eletrônico ali não aconselho, porque o pessoal está mexendo no dinheiro deles, um negócio meio esquisito. Mas do lado de cá fica uma fila. Bradesco, Caixa Econômica, aqui em Guapimirim, né? Tem vários vídeos. Se você olhar minha página lá, tem um montão. Cara, o pessoal fica te ouvindo. Tem lá, o banco vai abrir 10 horas, 9h30 eles estão ali. Pô, prega 5, 10 minutos ali, vai para o outro. Eu fazia isso, eu pregava em 3, 4, 5, 7, 10 minutos, mensagem com apelo e oração. E eles junto comigo, estão aí de testemunho. Aí depois, um dia, olhando no Facebook, eu vi a maravilha que é o microfone e a caixa. Um irmão segurando a caixa e a irmã louvando no meio da rua. Quando eu olhei, falei, gente, o que é isso? Outra coisa que eu fiz muito nesse tempo, esse mês que vem eu vou fazer 2 anos de evangelismo. Eu pesquiso muito evangelismo na internet. Pesquiso muito. Eu vejo isso muito. Eu conheço muita gente hoje que evangeliza, gente de YouTube, gente de Facebook. Eu quero ser amigo de todo mundo que evangeliza. Eu quero adicionar todo mundo. Se o cara evangelizar, não falou de Jesus, teve um que pregava a plenos pulmões, num calçadão, fora do Rio, não é daqui do Rio de Janeiro não. Já é meu amigo no Facebook. Aí eu peguei o vídeo dele, pregando na rua, mandei para um, para outro, mas ele também prega na igreja. Aí ele foi um dia, ele comentou, olha, eu tenho muitos vídeos lá, não sei o quê. Aí eu falei, você pode mandar para mim, mas só os que você está pregando na rua. Eu não tenho nenhum problema com pregação da igreja. Depois eu vou explicar para vocês no final, que vai ser a hora que eu vou dar espetada em vocês. Mas eu fiquei 30 anos ouvindo pregação dentro da igreja, dando glória a Deus, aleluia, e por aí vai, essa celebração toda que a gente faz 2, 3 vezes por semana, desde os 16 anos, 15 anos, desde os 15 anos que eu aceitei Jesus, 15 anos de idade, nunca me desviei. Já pequei pra caramba, mas ainda bem que João... Está escrito, né? Se pecarmos, temos um advogado, ele é propiciação pelos nossos pecados, e Jesus me perdoou todas as vezes que eu pequei, senão não tinha chance. Não é porque a gente está aqui que a gente se tornou, né, melhor do que os outros pecadores. A gente foge, a gente resiste, mas quando a gente peca também a gente tem um advogado e a gente tem que ser inteligente para fazer uso. Pecou, corre para Cristo, não corre de Cristo. Ele veio ao mundo para salvar pecadores. Eu e você, embora crentes, também somos. E um pregador que eu gosto muito, Paul Washer, vai falar assim, o que vai provar que o Espírito Santo tocou teu coração lá atrás para você se arrepender e ser salvo, é que ele continua tocando teu coração para você se arrepender e ser salvo hoje. Senão tu saía, senão tu estava fora. A obra que ele fez lá, aquele arrepio, eu tive que aceitar Jesus, ele continua fazendo hoje. É por isso que você sente vontade. Se eu pudesse aceitar Jesus hoje de novo, já passaram por isso? Eu já. Um montão de vezes. Vai fazendo apelo, quanto foi então? Se eu pudesse aceitar Jesus de novo. Aí Paul Washer veio, aí ele explicou. O que vai provar que Jesus fez uma obra no teu coração para transformar a tua vida, é que ele continua fazendo a obra para transformar a tua vida hoje. A gente está sendo aperfeiçoado, a gente ainda não está pronto. Então, a gente foi crescendo. E o evangelismo está sendo assim, ele está crescendo. Quer contar mais alguma história ou já posso dar espetada? Não, deixa eu só contar para você finalizar. Nós fazemos um trabalho a cada 15 dias na nossa congregação lá no Paraíso. É um lugar assim, meio mato, né? Não tem quase nada lá. E tem algumas igrejas.
E estivemos fazendo o trabalho com a boneca de pano, com outras pessoas que fazem parte do Ministério. Hoje nós temos mais 10 pessoas que fazem parte do Ministério Infantil Evangelístico Boneca de Pano. E temos o hábito de fazermos, vamos dizer assim, um arrastão. Um arrastão seria o quê? Não é nada disso que acontece por aí, não. Um arrastão é ir com essa caixinha, com o microfone, convidando as crianças, batendo de porta em porta e trazendo eles junto conosco para a igreja. Chegamos em uma casa e a mãe viu uma boneca, viu bonecões e ela ficou encantada com aquilo tudo. E é incrível, gente, as portas se abrem e as pessoas ouvem. Fala assim, não, é para criança, não, os pais ouvem. E quando a gente vai nas praças pregar, os pais viram criança, eles pulam com a gente, eles abaixam, levantam, cantam. E nessa casa abriu uma porta e falaram, entra aqui, me ajuda a vestir as crianças, porque eu tenho 6 filhos menores de 9 anos. Então, você imagina, né? Uma porção de criancinha. E tia, me ajuda aqui a botar o sapato. E estava difícil porque o tênis da criança era muito pequeno para o pé tinha crescido. Eu falei, meu amor, esse sapatinho está apertado, pega o chinelinho. Errei. Ele falou, eu não tenho chinelinho, tio. Eu só tenho esse tênis para colocar no pé. Respirei fundo, porque a gente tem que controlar a emoção. Quando você trabalha com criança, você precisa tomar muito cuidado com isso. E ajudei a botar o tênis. E a menininha chegou perto e falou assim, tio, eu também só tenho essa sandália. E a sandália daquele estilo que a gente, quando o sapato é de couro, que não é legítimo, né, começa a rachar todo, e você passa o dedo esfarela, né, às vezes a gente guarda uma bolsa muito antiga no armário e acaba esfarelando tudo. E ela estava com uma sandália assim, toda esfarelada. E a roupa era da irmã mais velha, que passou para ela, que estava amarradinha do lado, e aquela roupa muito surrada. E a gente tem que encarar essa realidade lá no paraíso. E você precisa respirar fundo, engolir o choro, porque dá vontade de chorar, dá vontade até de você, quero levar para mim. E nós levamos daquele quintal, era uma senhora que teve 4 filhos, cada um construiu uma casinha no quintal, e cada filho dali teve entre 6 e 4 crianças. Então, só ali naquele quintal tinha quase 20. Então, nós arrastamos aquelas crianças e levamos para a igreja. Só que é muito importante que a gente leve o alimento espiritual. É o mais importante, é o alimento espiritual. Só que precisamos ter esse olhar, que a criança precisa de um chinelo, a criança precisa de uma roupa, precisa do alimento. Então, a gente precisa estar com o nosso coração voltado e com os olhos abertos e atentos para todos esses momentos que a gente vai encontrar lá fora. Muito importante. Quando vocês fizerem, ou quando nós fizermos também eventos, o grupo de vocês está pronto, tá? A primeira coisa que eu observo na igreja é se o grupo está pronto. As oportunidades que tiveram aqui, vocês fazem isso na rua, vocês fazem, tá? Vocês sabem fazer. A importância de eu aceitar o convite é porque eu sei que tem gente aqui dentro que é melhor do que eu. Eu já falei isso recentemente, eu tenho falado isso para muita gente. Tem muita gente melhor do que eu dentro das igrejas. Só que eles ainda não sabem que eles podem ir para a rua, que eles devem ir para a rua. Daqui a pouco eu vou situar vocês e vou explicar da maneira correta. Mas o social acompanha o evangelismo. Tá? Nem sempre a gente vai ter ouro e prata, vai ter que falar igual Pedro, não tem prata, não tem ouro, vai ter só Jesus mesmo. Mas a gente pode se planejar. Nesse caso aí, né, a Márcia conversou lá com o pastor Renato, que é o nosso pastor amigo responsável pela congregação, e a gente está se organizando para tentar ajudar essas crianças de alguma forma. E eu gostei do pastor William Corel, que é o meu pastor. Uma vez ele foi fazer arrecadação para obras sociais, e ele falou assim, irmão, preste atenção, não traz aquele chinelo com arame por baixo remendado, que você não presta mais, está machucando o teu pé, para dar para ninguém não. Se você vai ajudar, ajuda direito, tenha coração realmente para ajudar, não vai pegar, aproveitar, eu tinha que fazer uma limpeza que eu ia botar no lixão mesmo para levar, eu vou dar lá na igreja. Não faz isso não, gente, não faz isso não. Um chinelinho havaiana, R$10, cara, não vai machucar ninguém.
compra novo, R$10, uma camisetinha de criança, R$3,50, R$4. Pô, não vai doer em ninguém. Tá? Quando o pastor Newton fizer aqui, pô, vou comprar uma camisetinha, 2 ali na Nalim, daquelas de R$4, aquelas cuequinhas, vem um saquinho, 3 por 10, 3 por 15, ninguém vai morrer por causa disso não. Não dá aquele troço velho, que está sem elástico, que está rasgado, não faz isso com ninguém não. Tá? A intenção do coração vai ser julgada, cara. Faz com amor, ama de verdade, não ama da boca para fora. Jesus falou, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, pecadores são pecadores, não rotulem as pessoas. Ah, eu vou evangelizar, pode dizer, viciado, vou evangelizar viciado, vou evangelizar cachaceiro, vou evangelizar prostituta, vou evangelizar gays, vou evangelizar católico de outra religião, católico é falar religioso de outra, mas acontece, eu vou evangelizar esse, gente, pecadores são pecadores, a gente não deve ficar rotulando. E eu vou dizer uma coisa que a gente se equivoca aqui. Se alguém aqui visita presídio, visita hospital para fazer evangelismo, tá? Pode fazer, faz parte, está contido. Mas quando a Bíblia disse para visitar os doentes, para visitar os presos, o contexto bíblico era que tinha perseguição e tinha um monte de crente na cadeia. Ele não mandava visitar o bandido da facção criminosa e você ficar lá enganando ele, orando por ele, ele continua filiado à facção criminosa, não. O doente no hospital chega a ter disputa de crente quando termina a visita para entrar os crentes. Eu sei disso que eu estou acompanhando isso há algum tempinho. Tá? O doente era um doente crente, porque não tinha INSS, não tinha seguro-desemprego. Se o pai de família ficasse doente, acabou a renda da família. Sabe por que eles tinham filhos? Paulo até vai falar assim, a viúva que não tiver filhos, porque aqui tiver filhos, os filhos têm que cuidar, porque se alguém não tem cuidado dos seus na sua própria casa, é pior do que um incrédulo, e negou a fé. Então os filhos tinham que sustentar quando o pai não aguentava mais trabalhar, por isso que eles tinham um montão de filhos. Não tinha aposentadoria, seguro social, seguro-desemprego, o cara ficou doente e acabou a renda. O cara vivia do que ele produzia. Se ele parou de produzir, parou de ter o que comer. Ia morrer de fome e ia passar necessidade. Então a Bíblia fala assim, visita o doente. É o doente crente. É para a gente cuidar dos nossos. Sabe o que a igreja atual faz? A gente está tão preocupado com os de lá de fora, que a gente está esquecendo dos daqui de dentro. A gente quer levar coisas para os lá de fora, até para essa situação do extremo, né? Que eu já vi algumas coisas que me chocam às vezes. Aí rotula, vou pregar para esse grupo tal, aí leva sopa, leva não sei o quê. Oi, eu sei porque eu já fiquei desempregado, casado dentro da igreja, e não tinha dentro da minha casa, e eu não vou pedir, vou ficar com vergonha, e a gente não observa os nossos. Deve ter desempregado aqui, deve ter uma garotada dessa que terminou 2º grau, que você vai reparar que ele só usa a mesma roupa, o mesmo tênis, a mesma calça, só tem aquela. A gente não repara, cara. Aí a gente perde, sabe por quê? Porque as outras religiões que pregam salvação pelas obras, se eles olharem, se o camarada se aproximar deles, eles vão dar atenção, eles vão cuidar. Eles vão cuidar. A salvação é pela graça, mas as obras dão galardão. Depois que o que vai provar que a gente foi salvo pela graça, é que a gente vai andar nas boas obras, né? A gente foi criado para as boas obras. Depois que a gente é salvo, a gente vai começar a dar frutos. Então, gente, eu vou visitar presídio, eu vou visitar o hospital. Prioriza teu irmão. Se teu irmão está preso lá por causa do evangelho, não, é só os caras da facção criminosa que eu quero orar por eles, eles vão continuar na facção. Mas eu estou indo lá. Eu vou dizer para vocês, eu já vi irmã ir lá e se apaixonar, tá? Pelo vagabundo, pelo bandido. E depois apanhar. Tem na internet, se você futucar igual eu futuco, você vai ver testemunho. A mulher foi visitar, se apaixonou pelo preso, o preso está lá, não tem nada, para ele é uma festa. Aí quando foi solto, foram morar junto. Apanhava, o cara não deixou de ser bandido, mas a irmãzinha que se compadeceu na hora da oração, eles choram, eles fecham os olhos. Então não tenho nada contra quem vai fazer, tá? Faça, mas faça com entendimento. Vamos fazer com entendimento.
Não rotulem, não rotulem. Se você vê o cara religioso vestido a caráter, vê o camarada com a roupinha diferente, a gente não é muito de usar objetos religiosos, mas tem pessoas que usam. Não se guiem por isso. São pecadores que precisam do nosso amor, da nossa compaixão, precisam do Evangelho de Cristo. Então vamos pregar o Evangelho de Cristo. Sabe qual é meu personagem favorito da Bíblia? Eu já até falei aqui que o pessoal tem me chamado dele, João Batista. E eu vou dizer por quê. A maioria gosta muito de Paulo, né? Pô, o cara fez e aconteceu. Mas eu gosto de João Batista. Por quê? Ele mostra que para ser evangelista você não precisa ser gênio. Você não precisa ser... Pô, sou o cara... João Batista só tinha uma mensagem. Arrependei-vos porque é chegado... melhor, dá para ser melhor. De novo, agora completo. Vou falar não, completo. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Aí, ô glória. Todo mundo sabe. João Batista evangelizava isso. E a Bíblia diz assim... E as pessoas iam ao Rio Jordão e eram batizadas por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Aí depois, a Bíblia vai contar para a gente lá assim, e vem Jesus, depois que João Batista foi preso, começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aí depois vem Pedro, lá em Atos, recebe o Espírito Santo, fica cheio, produzam obras dignas de arrependimento, se batizem para que sejam lavados os vossos pecados. Aí depois vem Paulo, eu nunca deixei de pregar a vocês que produzissem obras de arrependimento. A pregação do João Batista, Paulo era doutor, Jesus é Deus. Eles repetiram a pregação do matuto, do cara que não era nada, não tinha diploma de nada. Aí pega um garoto desse aqui, está começando a carreira, aí Deus, o cara faz a mensagem e fala assim, Moisés está pregando há 2 anos, ele ouviu uma frase minha, está pregando a mensagem. Por quê? É na simplicidade mesmo, é para as crianças entenderem. Tem um trecho no Velho Testamento que diz assim, é para o que passar correndo conseguir ler. Quando eu oro o Pai Nosso, não é por superstição, embora ela tenha se tornado uma reza popular supersticiosa, mas é onde eles prestam atenção em mim. Aí eu venho assim, Pai Nosso que estás nos céus. Cara, todo mundo faz assim, opa, agora eu posso pregar. Eu faço até o final, depois eu vou falar de João 3,16, vou falar de arrependimento, de batismo, de salvação. Mas o Pai Nosso é onde eles olham para mim. Domingo passado, uma irmã da minha igreja falou assim, Moisés, você está famosão. Eu falei, então está dando tudo errado. Quem tinha que estar famosão era Jesus. Eu estou lá para falar dele. Se o pessoal está falando meu nome, está dando errado, cara. Se está falando ordenados para evangelizar, eu estou fazendo errado, eu tenho que mudar. Se eu estou famosão, está dando errado. Eu não sou o personagem da minha pregação. É para ser Jesus. Aí ela foi e fez assim, foi até meio grosso, né? Responder assim, mas de vez em quando acho que a gente só entende assim. Aí ela falou assim, não, é que aconteceu lá que a moça falou assim, eu vou esperar o irmão terminar a pregação, depois eu pego o meu ônibus. Aí eu falei, tá, agora sim. Quer dizer, a gente começou a pregar, a gente fez a oração do Pai Nosso, a pessoa estava no ponto que agora é outro lugar estratégico que eu falei, banco, né? Agora eu tenho ido para a praça, a caixinha me favorece, eu jogo a caixinha lá na praça, ou então boto pendurado aqui, saio por aí andando, e na praça tem aquela concentração, que Joel Lanches é assim, né? Movimentado, aquela sorveteria do lado, a outra sorveteria, o ponto de ônibus. E legal que Deus tem feito é o seguinte, antes só eu falava, os irmãos passavam, ei, tchau, Pai do Senhor e tal, me abraçavam. Agora os irmãos estão começando a falar, estão pegando o microfone e estão dando mensagem na cidade. Daqui a pouco eu vou precisar comprar outra caixa para deixar uma só para os irmãos. Leva essa aí. Não, deixa eu ver. Então, os últimos vídeos que eu tenho postado, tem do irmão Nilo, que é aquele baixinho que fica na praça lá que vende, que ele prega muito mais anos do que eu lá, né? Ele fala baixinho, ninguém escuta. Agora eu estou escutando, que ele pega meu microfone. Acho que eu tenho uns 3 ou 4 vídeos lá que eu filmei dele pregando no meu microfone. Gente, deixa eu interromper rapidinho. Se vocês passarem na praça e Moisés pregando, pode pegar o microfone. Pode, faço questão. Aí eu começo a ver o porquê que Deus começou a mexer comigo, criou ordenados para evangelizar. Ordenados para evangelizar não somos nós, somos todos.
ide por todo mundo, pregar o evangelho é só para mim? Somos todos ordenados, é uma ordem, por isso eu botei ordenados, é uma ordem, não é um dom. Tem gente que fala que eu tenho dom, não tenho dom de nada, eu recebi uma ordem. Só que eu falo com uma voz de locutor maneiro, Pai nosso que estás nos céus. Mas se você tem uma vozinha taquara, rachada, pode também. Moisés, meu xará lá da Bíblia, falou que era língua pesada, né? Aí um fala que é isso, que é aquilo, cada um dá sua desculpa, mas no final das contas, Deus quer usar a gente, e Paulo vai falar que vai ter recompensa. Paulo vai relacionar lá que a obra de cada um vai ser provada pelo fogo, ouro, prata, pedra preciosa, madeira, palha ou feno. Salvos estamos, mas quando passar pelo fogo para receber galardão, e aí? Pô, vamos receber, gente, é questão de inteligência. Jesus vai premiar o crente que trabalha para Ele. Vai premiar. Provérbios é do que ganha alma, sábio é inteligente. Quer ser esperto? Pô, cara, busca tesouro no céu. Não vai acabar nunca. Tá? Vamos para a cipuada? Amém. Pode sentar para a cipuada. Atos capítulo 1, versículo 8. Agora a gente está entrando na conclusão. A cipuada vai ser para a gente concluir. A cipuada é bem rápida e objetiva, e é o motivo que me trouxe aqui, porque até agora eu fiz o que todo mundo faz, testemunhar e pregar, e esse é o que todo mundo faz. Agora eu quero que a gente fazer um pouquinho diferente. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Irmãos, a cipuada vai ser aqui. Se Jesus fosse um candidato a qualquer cargo político, e o nosso pastor, os nossos pastores fossem chefes de campanha ou chefes de comitê. Quem aqui entende um pouquinho de campanha política, já trabalhou com político, já torceu com algum político, faz o sinal para ver. Ninguém nunca torceu com político nenhum, ninguém nunca balançou bandeira, não teve um amigo que você quisesse? Você pediu voto para alguém? Já pediu voto para alguém? Melhor dizendo, já pediu voto para alguém? Já pediram, legal. Você torcia para o cara, queria que o cara fosse eleito. Se Jesus fosse um candidato, os nossos pastores fossem chefes de campanha, chefes de comitê, aqui fosse o comitê da campanha de Jesus, cada igreja nossa fosse um comitê de campanha e nós fôssemos a equipe, os cabos eleitorais. Hoje, todo mundo vai votar, da maneira que a gente proclama Jesus hoje, ele seria eleito? A campanha que a gente faz de Jesus hoje, ele seria eleito? É o suficiente? Está sendo boa? A gente cantou aqui, a gente prega toda semana. Vê quanta gente está faltando. Nem nós viemos, nem a gente tem vindo. A gente tem essa mania de faz uma visitinha lá na igreja, quando nem a gente vem. Cadê a outra metade da igreja? Não estou culpando não, é que às vezes não tem tempo, às vezes não dá para vir. O cara trabalha no Rio, não vai chegar a tempo, o camarada tem outros motivos e não vai dar tempo. A gente precisa, já que a gente quer que o nosso candidato seja eleito na política, criar meios para alcançar esse camarada. A gente tem que criar os meios. Isso se chama evangelismo. Aplica, eu estava conversando com um amigo meu, pastor, e ele falou assim: Moisés, como é que você arranja tempo, e a gente trabalha junto, como é que você arranja tempo para evangelizar tanto? É claro que tem um custo, eu tive que abrir mão de coisas. Eu tenho que abrir mão de coisas que a gente não quer abrir mão. Eu tenho um videogame lá em casa, marmanjão, né? 47 anos ainda tenho um videogame lá em casa. Eu nem vou falar que ele é antiquado, do meu tempo, já está velho, então se vocês vão falar uma linguagem de videogame, eu vou falar outra, mas eu tenho um videogame lá. Eu jogo, mas jogo bem pouquinho. Eu só jogo futebol, né? Frustração, que era o que eu falei para vocês, desde criança, só jogo o futebol.
mas jogo bem pouquinho. Eu gostava de jogar mais, né, Márcia? Márcia até reclamava. Eu tive que deixar mais tempo para lá. Quem tem Netflix aí? Filme pra caramba, seriado. Pô, vai ter que abrir mão, cara. Vai ter que abrir mão. Onde que arruma tempo? Vai cortando o besterol da tua vida. Tu vai pecar menos, porque o Netflix hoje eu vou te falar, misericórdia. Misericórdia. Eu torço pro bandido em alguns seriados. Não tem condição. Eu estou torcendo pro mal ganhar o bem. Eu torço pro mal. Vocês já torceram pro mal? A gente é crente. Era para torcer pro bem. O cara tá roubando o banco lá, né? Aquele do banco, da máscara. Eu torci para eles conseguir roubar o banco e levar o dinheiro todo. Mas, gente, tá errado. Fora aqui. Quantos garotos e garotas solteiras já viram homem adulto, mulher adulta pelado que não era para ter visto? Né? Tudo isso nossos seriados estão jogando na gente. Davi fala assim: quem pode entender os próprios erros ou os próprios pecados? Senhor, me purifica até dos que me são ocultos. Gente, a gente está chapado, cheião de pecado que a gente nem percebeu que foi pecado. Tá? Se você, solteirão, garotão, não você não. Viu uma cena lá de Netflix, no Netflix, que não era para ter visto? Pecou, nem sabe, né? Aí desliga a televisão, vou almoçar, depois vou lá fora. Pecou. E a gente vai pecar de novo, e meu povo perece, é destruído por falta de conhecimento, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. A gente não percebe. E a gente vai tolerando esse monte de coisa. Então, onde arruma tempo? Eu vou cortando algumas coisas. Meu trabalho favorece, eu trabalho por escala. Então eu trabalho, depois eu tenho a folga. As minhas folgas, eu peguei e falei, eu vou dedicar para Deus. Antes eu arrumava outras coisas para fazer, para arrumar mais remuneração. Falei, não vou correr mais atrás de mais remuneração não. Eu fiz isso durante muito tempo. Agora eu quero para Jesus, eu quero tesouro no céu, vai ser remuneração eterna. Chamo meu filho, explico, não falo? Filho, tesouro lá no céu. Daqui a 1.000 anos, 1 milhão de anos, ele vai estar lá, não acaba não. Vai estar lá. Então, se Jesus fosse o nosso candidato, a campanha que a gente está fazendo hoje, a gente faz o seguinte: o nosso chefe de campanha, o pastor, reúne todos os cabos eleitorais e a gente fala bem do nosso candidato. O Senhor meu pastor nada me faltará, Cristo veio ao mundo, reconciliou o homem com Deus, e a gente dá glória, nosso candidato é bom mesmo, e a gente pula, a gente faz uma música mais bonita do que a outra, canta para o nosso candidato. Quando sai ali, a gente passa por 1, 2 pecadores, a gente se esquiva, sai da minha frente, peraí que eu estou com pressa, e agora a gente tem carro, aí que a gente não para mais, a gente não olha mais mesmo. A gente precisa fazer isso. Vocês vão receber a virtude, o poder do Espírito Santo, e vão sair para ser testemunhas. Testemunhas de? Tem que ser. Isso é evangelismo. Não precisa ser consagrado. Eu não sou consagrado, eu não sou nomeado, não sou obreiro, não tenho cargo na igreja. Eu tinha um cargo lá, o último que eu tive era professor de escola dominical. Chamei a superintendente da escola dominical e falei assim: eu estou abrindo mão, eu estou entregando o meu cargo, eu vou me dedicar. Em Romanos, capítulo 15, vamos lá. Romanos, capítulo 15. Versículo 20. Versículo 20 e 21. Esse versículo aí foi o versículo que eu abracei. Falei, esse agora é meu. Peguei para mim. Se você quiser pegar para você. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, não onde Cristo já era conhecido. Eu comecei a me esforçar para pregar o Evangelho, não onde Cristo era pregado todo dia, onde todo mundo já sabia sobre Cristo. Mas, para não edificar sobre o fundamento alheio. Ele conclui assim: antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Então o que eu fiz?
Tem um monte de cabo eleitoral aqui que sabe tudo sobre o nosso candidato Jesus. Ele vai ganhar todos os votos aqui. Não adianta tentar. Vota em Jesus. Você vai votar. Você está pronta para arrumar outros votos para Jesus. Mas eu preciso levar você onde as pessoas não estão votando em Jesus. Que na verdade vamos aplicar isso à conversão. E quando a gente gosta de um candidato, a gente fala dele e o pessoal vai falar assim, mas eu não sei evangelizar. Cara, eu não vou falar nome de candidato nenhum, mas tem aí esses populares aí. O pessoal vai para o Facebook e discute sem saber nada, não sabe nem se o cara é justo, se é injusto, se o que está acontecendo com ele é verdadeiro ou falso, mas a gente defende. Eu boto lá o candidato que eu quero, a gente defende a causa, a gente defende o nome, a gente defende a ideia que a gente tem, que a gente acha que é o cara. E a gente tem um manual. A gente tem um manual. Ordenados para evangelizar, como a Márcia disse, está aberto para vocês. Eu uso hoje o microfone, mas eu nem sempre usei microfone. As estratégias são variadas, tá? Pode pregar para criança, na sua cama, na sua casa. Pô, chama as crianças, vão vir para cá, vou fazer escolinha bíblica. Culto doméstico, pregando para a tua própria família. Isso foi extinto na maioria das famílias cristãs. Cara, cada seriado, 40, 50 minutos. Pô, a gente não consegue fazer 20 de culto doméstico. Canta 2 louvores e o pai prega para os próprios filhos e a esposa. A gente não consegue. Então a gente precisa aplicar isso. Se Jesus fosse um candidato, ele seria eleito? Não, hoje não. Com a igreja atual. Será que um partido desses aí que vai ter eleição em breve aí para os cargos públicos, contrataria a igreja falando assim, vou contratar os crentes, porque eles divulgam Jesus de uma maneira tão perfeita que eu vou ser eleito se os crentes fizerem campanha para mim. Porque da maneira que eles falam de Jesus, eles vão falar de mim também e eu vou ser eleito. Eu acho que não. Acho que nenhum candidato. Se eu fosse candidato, eu não teria a igreja fazendo campanha para mim. Eu não seria eleito. Vocês conseguem entender? Esse é o argumento que eu quero trazer para vocês. Vocês vão deixar que continue assim? Eu vim aqui para falar isso. Eu contei todos aqueles testemunhos maravilhosos, aquelas coisas todas. Eu quero saber se você vai deixar que Cristo continue conhecido aqui dentro e estranho lá fora. Do teu vizinho, do teu colega de trabalho, do teu colega de escola, do teu amigo na internet. Se você vai ficar rindo das piadas dele, vai ficar curtindo a tua amiguinha com marquinha de biquíni no verão, que ela vai botar a roupinha sensual na foto e você vai ficar curtindo, olhando, pecando. Ou se você vai mudar e vai falar assim, cara, eu tenho que ser igreja lá fora, chamado para fora, cheio do Espírito Santo, testemunha, cheio do Espírito Santo, testemunha. Volta aqui no domingo, vamos nos encher. Saímos no domingo mesmo. Mais um testemunho. Esse domingo passado foi feito pela segunda vez. Terminou o culto na nossa igreja, eu fui para a praça com a caixinha e o microfone. Foi sem querer, a primeira vez aconteceu no domingo passado. Eu só fui, vou lá para a praça. O que a gente encontra na praça domingo à noite? Funk, carro com som aberto, barulheira, pessoal bebendo, altas garrafas na mão, um monte de garrafa, latinhas. E eu fui lá com a caixinha e comecei a louvar, comecei a falar de Jesus sozinho. Aí aconteceu uma maravilha. Irmãos foram saindo dos seus cultos, passaram, me viram e vieram se juntar a mim. Aí eu fui dando o microfone e vários pregaram, vários deram testemunho, louvaram. Aí eu chamei aquilo de depois do culto. Aí falei assim, domingo que vem a gente se encontra de novo. Engraçado, quando marcou foram só 2. Sem marcar acho que foram quase 10. Né? Foram quase 10 semana passada, encheu. Aí ontem foram só 2. Mas esses 2 que vieram, eles foram porque a gente tinha combinado. E a gente fez de novo. Depois do culto a gente se encheu. Quando terminou aqui a gente, ficamos lá 1 horinha na praça, cara. Se você for para a pizzaria, tu vai gastar mais de R$100 e vai ficar 1 horinha na pizzaria para comer um trocinho, que depois você vai falar assim, gastei R$100 fácil. Fácil, só para comer um negocinho que já passou. A gente faz isso toda semana. Pensa no reino de Deus, cara. Pensa que somos eu e você. Não tem mais Pedro, não tem mais Paulo, não tem mais João Batista, não tem mais Estevão, não tem mais o João Wesley, não tem mais Spurgeon. Tem eu e você. E a gente precisa entender isso de alguma forma. E esse meu amigo que eu falei que trabalha comigo, que é pastor, parece que ele só entendeu o que estava acontecendo, o que eu estava fazendo,
quando eu falei para ele, se Jesus fosse um candidato, você estaria elegendo ele? Não, claro que não. Se a gente disser que sim, a gente está querendo se justificar o absurdo. Jesus hoje não seria eleito em nenhuma cidade com essa campanha que a gente faz dele hoje. Então a gente precisa fazer essa campanha de maneira diferente. Moisés, eu sei pouco. Eu acho que o gadareno sabia menos do que você. O cara estava endemoniado, Jesus libertou ele e falou assim, você não vai comigo não, volta para os teus parentes lá, para a tua cidade, fala quão grandes coisas Deus fez na tua vida e como teve misericórdia de ti. Diz que ele evangelizou 10 cidades. O cara estava com demônios que entrou nos porcos, legião. Aí Jesus agora vai lá e prega. Pô, mas será que ele sabia o Salmo 23? Eu acho que não. Os demônios iam deixar ele aprender o Salmo 23. Ele fala assim, ó, Jesus me libertou, transformou minha vida. Eu era assim e olha o que Jesus fez. Ele me perdoou. Ele pode perdoar. Ele me mandou dizer para perdoar. Ele que trouxe aqui para falar isso para você. Então ele foi lá, evangelizou 10 cidades. Então, não precisamos, vou ter que ir para o seminário fazer 4 anos e não sei o que, de PhD, tem que fazer um bacharel. Negativo, você tem que despertar e entender. Tem que amar as pessoas. Teus amigos todos estão condenados, teus parentes todos estão condenados, e a esperança, e eles não vão vir à igreja, a esperança é que a igreja vá até eles. Para com esse negócio de faz uma visitinha lá na igreja, isso é uma covardia. Isso é uma covardia com o Evangelho. Faz uma visitinha lá na igreja, você tem o Evangelho. O reino de Deus está em você. Venha o teu reino, não é venha a nós o teu reino. O reino venha para eles, porque o reino está em você. Precisamos, sozinhos, em grupos, no Arravá, no Ordenados para Evangelizar, monte um grupo de vocês. Esse grupo de louvor aqui, junto com Ordenados para Evangelizar, eu jogo meu pendrive fora. Eu vou escutar tocado ou vou fazer ao vivo. Caramba, olha, felizão. Então, gente, e se não tiver ninguém na rua? Vou ter que contar uma. Eu passei com a caixinha, tinha uma senhora que tinha sido operada e ela era de outra religião e não gosta de crente. E eu orei o Pai Nosso na rua, que não tinha ninguém praticamente. Aí outro dia uma senhora passou e falou assim, vocês visitam casa dos outros? Estava eu e Márcia no carro esperando a Nelly. Aí, por quê? Eu não visito, mas o que houve? Que tem a senhora fulana de tal, ela é da religião tal, ela não gosta de crente. Mas você passou orando, rezando o Pai Nosso, e ela falou, caramba, esse aí fala assim, não sei o quê, esse aí eu deixava e ia vir aqui em casa. Aí e eu queria que vocês fossem lá para orar por ela, conversar com ela. Aí nós fomos, levamos o livro Sem Palavra, né? E a pessoa era uma idosa, estava enferma, tinha sofrido um acidente. Eu falei, não sei se ela está triste. O livro Sem Palavras é bem colorido, vai trazer alegria, as cores e coisa e tal. E a gente entrou numa casa para evangelizar, porque a gente passou numa rua que não tinha ninguém na rua, falando na caixinha, e a pessoa ouviu de dentro de casa. Gente, as estratégias são variadas. Os folhetos, eu aconselho vocês podem copiar o meu, quem quiser, quem for fazer campanha para o candidato a Jesus, pode pegar o meu e copiar, que não tem nenhum problema, não tem nenhuma vaidade com isso, pode copiar tudo, mas esse folheto eu escrevo. A gente não escreve mensagem de WhatsApp todo dia para os amigos? Eu escrevi isso aqui para mandar no Facebook, no WhatsApp, eu falei, eu tenho um folheto evangelístico aqui, fui na gráfica, quanto custa? Tal, faz para mim. Comecei a fazer. Esse aqui já é o terceiro ou quarto folheto diferente que eu faço. São várias mensagens que a gente tem. Escreve, cara. Deus botou, encheu o teu coração, escreve. Gasta um dinheirinho, investe nisso, que vale a pena. Jesus é o candidato. Com a campanha que está sendo hoje, nós somos os cabos eleitorais. Ele não vai ser eleito, tá? Nossos amigos, vizinhos, nem sabem que esse é o melhor candidato. A menos que a gente faça campanha para ele, eu quero ir por esse caminho. Não se esqueçam disso. Quando vocês olharem e falarem assim, eu vou falar ou vou passar direto? Porque os outros candidatos vão fazer campanha. O candidato vício em drogas, o candidato traição no casamento, o candidato filho rebelde, o candidato música mundana, o candidato festas populares, eles estão fazendo campanha. Eles estão abraçando até os nossos. Estão abraçando até os nossos. Tá? De vez em quando a gente pega aí vindo ser disciplinado, né? O fulano está na disciplina, porque foi pego fazendo não sei o quê. Foi pego não sei aonde.
De vez em quando um casamento dentro do evangelho acaba, né? Casamento de crente de vez em quando acaba. O candidato de fora ganhou, o candidato de divórcio fez campanha dentro da casa do candidato de Cristo. Ele não está divulgando Cristo, o candidato de divórcio foi lá e abraçou. O candidato desviado está fazendo festa. E a gente está aqui. Jesus, aqui é o comitê, cara. Aqui todo mundo sabe que Jesus é bom. Aqui todo mundo sabe. Leva Jesus contigo. Não dá a paz do Senhor Jesus até o próximo culto. Não faz isso, não deixa ele aqui. Jesus, a paz do Senhor, acabou. Semana que vem a gente está de novo. Cara, vocês são fera, vocês são bons. Estão prontos. Estão prontos. Tá? A minha dica é: não critica a religião diferente. Não rotula o pecador. Ame as pessoas. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Todo mundo precisa de Jesus. Ele morreu por todos. Dá o teu recado. O garoto de religião diferente, ele ficou prestando atenção se eu ia criticar a religião dele. Eu oro o Pai Nosso diferente, bíblico, o dele não é, mas eu nunca falei que o dele não é. Eu não apresento nem o nome da minha igreja no evangelismo, mas eu procuro fazer uma apresentação do evangelho tão boa que eles vêm me perguntar: qual igreja que você é? Eu não falo, eu sou da igreja tal, estou aqui representando. Não, eu prego o evangelho de uma maneira tão legal que o cara vem me perguntar: qual é a tua igreja? Isso faz parte da boa campanha. Aí ele já despertou interesse. Quando o cara vem, aí tem que brincar com ele. Vamos botar assim. Aí a gente brinca. Quero agradecer vocês pelo convite, pela paciência comigo, pelo tempo. E a boneca de pano vai orar aqui com a gente. Né? São 2 ministérios lá na família, né? Ordenados para evangelizar. Ministério Infantil Evangelístico Boneca de Pano, com a própria família. E que Deus faça isso com muitos outros de vocês aqui, mas vocês vão precisar se mover, vão ter que negar alguma coisa, tá? Vai ter que negar, tomar a cruz e seguir. Vamos lá, vamos acompanhar os irmãos de pé. E a Márcia vai estar concluindo para a gente. Oremos. Senhor Deus, queremos colocar as nossas vidas em suas mãos. Eu não conheço a vida de ninguém aqui, eu não conheço nem o nome da maioria, mas te pedimos, em nome de Jesus, trabalhe no coração de cada um. Desperta, Senhor, a vontade de estar na rua, de estar levando a tua palavra, que possamos, ó Pai, sair das 4 paredes, que possamos levar o teu amor a muitos que estão perecendo. Muitas pessoas estão caminhando para o inferno, muita gente de dentro da nossa casa, muitos tios, primos, irmãos. Te pedimos em nome de Jesus, desperta na vida de cada um, no coração de cada um. Senhor, transforma a nossa vida, que possamos nos transformar, que possamos, ó Pai, te buscar e te servir da melhor maneira, Senhor. Que tudo que venhamos a fazer seja agradável a Ti. Em nome de Jesus, Senhor, trabalhe no coração de cada um aqui e que não venhamos sair daqui apenas ouvindo mais uma palavra, mas que possamos compreender a necessidade de que muitos ouçam falar de Ti, que as pessoas possam se arrepender, entregar as suas vidas, ó Pai, se render aos Seus pés. E te pedimos que não seja a próxima geração que venha anunciar, que não seja, ó Pai, os nossos filhos, os nossos netos, que não passe de nós, Senhor, o Teu Espírito, mas que seja eu, que seja cada um que está aqui, Senhor, que possamos anunciar a Tua palavra. Eu não sei falar, eu não sei como agir, eu não sei entregar um folheto, Senhor, em nome de Jesus, trabalha, capacita. Te pedimos isso em nome de Jesus e que possamos entender, cada um aqui possa entender que essa ordem não foi dada a anjos, mas foi dada a nós, de levar a Tua palavra, ó Pai, de anunciar o Evangelho. Te agradecemos, Senhor, por essa noite, te agradecemos por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.